Olá, boa tarde, né? Finalzinho de tarde, início de noite, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Esperando aí uma galera entrar, já tem o pessoal entrando. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um feedback aí, se vocês estão me ouvindo direitinho. Falem comigo. Estão ouvindo bem? Oi. E aí, Nuti, tudo bem? Boa noite, querida. Paula Esteves, muita gente legal. Bacana, tá ouvindo direitinho, né? Ótimo, legal. Beijo, querida Nuti. Muito bom. Gente, um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma Live Lume. Para quem ainda não sabe, a Lume é a nossa nova empresa que nós acabamos de abrir. Porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Para quem não me conhece, daqui a pouquinho eu vou estar chamando o Arthur Aguiar para estar participando aqui com a gente, tá bom? Vou só esperar ele ficar online. Sim, vou chamar o Arthur, pode deixar, fiquem tranquilos, tá? É o seguinte, gente, meu nome é Luciana Oliveira, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em voz, atuo no Rio de Janeiro há quase 15 anos, né? E eu tenho tido a honra de trabalhar com o Arthur Aguiar, né? E como tem sido um trabalho muito profícuo, muito assim engrandecedor para ambas as partes, né? Porque o terapeuta ele também aprende muito, né? O terapeuta também aprende mesmo, né? Ele troca conhecimento com seus pacientes, né? O médico, o terapeuta, sempre o professor, né? Na medida em que você dá aula, na medida em que você dá aula, você também aprende. Então, como eu estava falando para vocês, Arthur já está na área, gente. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele. Como eu estava falando para vocês, eu atuo no Rio de Janeiro há quase 15 anos na área de voz, atendendo cantores, atores, né? E nos últimos tempos eu vim atendendo dentro do meu consultório. Alô, Flavinha, nossa fisioterapeuta, Flávia Alves, maravilhosa. Eu vim atendendo então dentro do meu consultório e aí eu resolvi ampliar essa ideia, não só de trabalhar no meu consultório e junto com alguns professores de canto. Não, eu quis ampliar essa ideia. Então nós montamos a Lume. Eu montei a Lume. O que é a Lume? É um espaço é um polo, na verdade, de criação artística, ou seja, de artes de uma maneira geral, né? E também de fonoaudiologia. Então eu atendo na Lume como fonoaudióloga e a gente tem diversos outros professores dando aula. Então a gente tem aula de canto lírico, a gente tem aula de canto popular, a gente tem aula de teatro musical, canto para teatro musical, a gente também tem aula de dublagem, né? E fonoaudiologia. Eu trabalho como fonoaudióloga, fazendo preparação vocal, reabilitação vocal. Na semana passada, né, nós tivemos a Semana da Voz, por conta do dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz. Então hoje, que é o dia 30 de abril, eu gostaria de encerrar o mês da voz em mais uma Live Lume com o queridíssimo Arthur Aguiar. Deixa eu chamar ele aqui pra gente conversar. Tchan, 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 tchan. As fãs já estão assim, ó, enlouquecidas. E aí? E E aí? aí, meu amigo, Tudo tudo bem? bem? Deixa eu limpar minha câmera aqui que tá suja aqui. Deixa eu passar o dedo aqui, ver se melhora. Melhorou um pouquinho, eu acho. E aí? Melhorou um pouco. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo bem, querido? Como é que estão as Tudo coisas aí? ótimo. Tudo certo, Tudo aquela correria certo? toda lá. Doida já que você já conhece. Essa semana a gente não Com conseguiu fazer certeza. aula ainda, Verdade, mas eu né? acho Nossa, que amanhã eu acho que dá certo. Se tudo der boa, certo amanhã. garoto. Arthur, olha, um Hum, prazer falar aqui com você. A gente está acostumado a se falar ainda mais agora no sim, teleatendimento, sim, né, sim, Arthur? sim, pra caramba. Mas hoje nós temos espectadores, não é isso? Sim, Então, sim. querido, eu quero só reafirmar a minha honra, o meu prazer imenso de trabalhar com você. Eu Imagina, o resolvi prazer é meu.
eu resolvi pedir essa live para você, convidar você para essa live, porque eu acho que você é um cara muito sensível, Arthur. E o trabalho de voz, ele dá muito certo quando a pessoa tem essa sensibilidade. Quando a pessoa entende que a voz vai além só de uma produção aqui da laringe, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, mas olha que coisa curiosa, gente. O Arthur, ele começou como nadador. Essa história é Sim, muito interessante, Arthur. Conta um pouco pra pois gente é. como é que foi isso. Você foi federado, você competiu. Fala pra gente, vamos lá. Então, quem me acompanha há mais tempo já sabe dessa história. Eu comecei, assim, desde pequeno nadando, né? E me federei com 6 anos, super novo. E então, desde cedo, eu já tive essa responsa aí de ir atrás do que eu queria e, enfim, me dedicar a treino. Acho que a carreira de atleta ela é uma carreira muito complicada, né? Porque você tem que ter muita dedicação, tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita persistência. Acho que envolve bastante coisa. E eu acho que isso me ajudou muito a formar quem eu sou, a maneira como eu penso. Me ajudou pra caramba também na hora que eu virei o meu gatilho ali para querer estudar teatro e começar a fazer teatro. Eu não conhecia ninguém, enfim. E de você não desistir, né? Uma carreira super difícil, super concorrida, cheio de gente talentosa e poucas vagas, né? Para tanta gente. A gente imagina, o Brasil é gigante, tem um monte de gente super, hiper talentosa aí que infelizmente ainda não conseguiu atingir a massa, né? A massa ainda não conhece. Então, eu também me sinto muito privilegiado, muito honrado de ter conseguido, de alguma maneira, fazer trabalhos bacanas e ter tido a oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho para a grande massa, né? Então, me sinto honrado pra caramba em poder fazer parte, né? E aí Bacana. comecei essa minha trajetória de vida, então, né, como atleta. Depois eu resolvi mudar e começar a estudar teatro. E comecei a estudar teatro com o Felipe Martins. Depois fui para o Nós do Morro, no Vidigal. É importante salientar uma coisa, né, que as pessoas falam assim: ah, pô, eu não tenho apoio, é difícil, minha família não me apoia, eu não sei como fazer. Cara, infelizmente a minha família também não me apoiou, né, nessa mudança. Olha, E hoje, né, sendo pai, também entendo um pouco, porque a gente fica muito preocupado com o futuro dos nossos filhos, que eles vão ser, como é que vai ser e tal. E hoje eu entendo um pouco mais a minha mãe no sentido de que era muito mais por proteção do que qualquer outra coisa, né? Ela queria me proteger, ela achava que era muito arriscado. Então ali eu já estava numa carreira ali, vamos dizer, há 12, 13 anos, né? Foi quando eu parei de nadar. Já existia uma história ali, né? E aí de repente abandonar tudo para fazer uma coisa nova que eu nem sabe, não conhecia ninguém, nunca tinha feito. Será que aquilo vai dar certo? Será que eu vou me decepcionar? E depois será que dá para voltar se não deu certo? E não dá, porque quando você para de praticar esporte de alto rendimento, para você voltar, se você ficou um ano, são 2, 3, 4 anos, às vezes você nem volta. Depende de uma variável de coisas. Então, era uma coisa muito arriscada. E eu nunca tive medo assim de me arriscar, de me jogar. Nunca tive dúvida de que ia dar certo. Sabia que eu ia precisar de muita dedicação, de muita entrega, de muitas noites sem dormir, de muito estudo, de muito tudo. Porque, como eu disse, eu não conhecia nada nem ninguém e muito menos tinha qualquer domínio sobre a arte, né, de alguma forma. Era uma coisa que eu gostava de ver, mas eu não sabia como fazer, como que era feita uma peça, o que precisava. Enfim, não tinha noção do que era o backstage, né, o que era a coxia, por exemplo. Não fazia a menor ideia do que era. Então, comecei no teatro. Depois do teatro eu tive algumas oportunidades dentro da TV Globo de fazer participações especiais, de uma semana, alguns capítulos e tal, e por aí foi, até que eu tive a minha primeira grande chance, assim, né, de, de fazer um personagem, uma novela inteira, que foi o Rebelde, que foi onde mudou minha vida, assim, né, no todo. Foi onde realmente eu comecei a ser conhecido por uma parte da população, né, do povo, e foi onde eu aprendi muito, né. Eu sou muito grato à Record, enfim, ao Ivan Zeta, que foi o nosso diretor-geral, enfim, todo mundo da Record, todos os meus parceiros de cena, os meus outros 5 parceiros, amigos, irmãos, né, que fizeram Rebelde comigo ali. A gente foi muito feliz e, infelizmente, a gente foi muito feliz e não sabia. Eu queria poder dizer que a gente foi muito feliz e sabia, mas eu acho que
como a gente tinha uma vida muito atribulada e muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pôde curtir na real, assim, tudo que estava rolando. Era muito cansativo, era muito bom, mas era muito cansativo, eram muitas horas e muitas horas de gravação e viagem e show e tinha que suprir aquilo tudo. E eu acho que todo mundo muito novo também, sem um trabalho psicológico, né, forte assim para dar conta de tudo. E imagina, Aham. você não era conhecido num dia e a partir do momento que você vai para o ar, em uma semana a novela estourou, assim, as pessoas amaram a novela e começou aquele reboliço inteiro. E eu lembro do meu primeiro show, assim, do Rebelde, que foi lá em Porto Alegre. Eu nunca vou esquecer dessa imagem, porque a gente ficou durante alguns meses trancado, assim, na Record, gravando, sem ter ideia de nada do que estava acontecendo no mundo fora, assim, né? E Aham. da nossa bolha ali, né? Então a gente gravando pra caramba. E aí marcaram o primeiro show e a gente ensaiava, cara, a gente era muito dedicado, assim, a gente ensaiava pro show ficar redondinho, porque tinha, enfim, muitas coreografias, né? E tinha que Sim. cantar, então eram muitas coisas muitas coisas novas ao mesmo tempo. Você E tinha aí, quantos anos, assim, Arthur? eu tinha 21, hoje eu tenho 31, né? Passaram 10 anos já. Tinha 21. Era novinho. E assim, eu tenho que tirar o chapéu pra caramba, assim, pra Record, porque eles deram uma puta estrutura pra gente, né? Desde professora de canto, dança e tudo, assim, que a gente podia ter, a gente teve, né? A gente teve uma puta estrutura, assim. Então a gente tinha um estúdio que era só nosso, que era o Estúdio C, e aquele estúdio ficava só pra gente ensaiar e aprender e se desenvolver ali como artista, né? Imagina todo mundo novo, querendo aprender pra caramba. Nossa. E a gente passava horas, era tipo de 9 da manhã às 9 da noite, só estudando, só se dedicando àquilo. Pô, foi uma E com... maravilha, então, Arthur. Foi Não, uma foi experiência incrível. incrível. Não, foi uma experiência incrível. E aí eu lembro, assim, eu tenho um fato muito marcante do primeiro show que a gente realmente não tinha noção nenhuma do que era o Rebelde naquele momento. E marcaram o primeiro show em Porto Alegre. Eu falei, cara, mas por que não marca aqui no Rio, gente? Está aqui, já chama os amigos, os conhecidos, vamos fazer aqui pra galera, né? E eles marcaram lá em Porto Alegre. E a gente se perguntava muito, cara, será que vai ter gente para assistir a gente? Que loucura, gente, um show em Porto Alegre para 5 mil pessoas. Não vai ter gente, né? Pelo amor de Deus. E aí eu lembro que a gente fez a passagem de som, e na hora que a gente foi fazer a passagem de som, já tinha uma fila quilométrica, assim, na frente do Pepsi on Stage. E a gente falava, cara, mas da onde surgiram essas pessoas, gente? O que está acontecendo? Eu lembro que a gente não entendia o que estava Muito acontecendo, né? bom. Não tinha dimensão, não Não tinha uma tinha, não dimensão. tinha, não tinha a menor dimensão do que estava acontecendo. Gente, E meu Deus, no aí, início da carreira, primeiro gente. show, imagina, primeiro show. A gente entrou já ganhando, sabe? E Tipo assim, aí, o início da carreira te botaram na final do campeonato. tipo, final do Mundial ali, né? E aí eu lembro que a gente fez a passagem de som, era sempre muito descontraído e tal. E aí, na hora do show, assim, né, a gente tava lá no camarim e a gente viu aquela fila, mas não dava para você ter ideia de quantas pessoas eram, né? Quantas pessoas tinham ali Aham. naquele momento. E aí eu lembro que a gente estava lá, o camarim ele era mais afastado do palco, e a gente estava lá conversando, assim, nervoso pra caramba, imagina. Primeiro show, a gente botar em prática o que a gente Gente, estava ensaiando ali durante meses, né? Tinha coreografia, não podia errar, era tudo muito cronometrado, era uma música, outra. Não tinha espaço para erro, né? Era uma peça, né? O show é uma é peça, isso que eu vamos ia colocar dizer, assim, teatro né? musical, né? Um teatro musicado, né? Exatamente. Uma Abriu a coisa meio. cortina, já era, entendeu? Gente, meu E aí eu Deus. lembro E a que a voz, gente. Arthur? Como é que tava a voz? Não, Deu a voz. aquela. Deu, você Então, achou ainda, que. ainda tinha isso, né? Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza, né? A gente já vem trabalhando há um tempo. Eu acho que eu nunca tive o tempo, né, para poder entender sobre a minha voz e a maturidade também de querer entender sobre ela, né? Qual o tamanho da minha voz? Como é a minha voz? O que que eu posso aproveitar da minha voz, né? De que maneira eu posso aproveitá-la melhor, tanto ela falada quanto ela cantada. Acho que eu não tinha maturidade para isso, as coisas foram muito rápidas também. E é meio que eu tinha que resolver aquele problema que estava ali, né? Não é um problema, mas é tipo aquela situação. E aí eu E lembro aí, que quando eu conta pra tava. gente. E E aí aí, eu lembro que. quando tá Então, aí o que pra aconteceu? A abrir? gente tava no camarim e a gente começou a ouvir galera berrando e cantando as músicas. Eu falei, gente, mas como é que as pessoas sabem as músicas, gente? Nem eu sei as músicas ainda, pô.
Nem eu sei as músicas todas, como a Muito gente sabe. bom. E aí eu lembro que assim, na hora que a gente se posicionou, era tudo breu, né? Pagava todas as luzes e começava um vídeo. E a gente já ficava posicionado ali, e aí depois aparecia só a nossa silhueta, e aí caía a cortina e começava o show. E aí eu lembro que na hora da contagem, pô, eu me arrepio até hoje, cara. Na hora da contagem, Olha. tinha uma contagem regressiva, 10, 9, cara, era um barulho tão grande das pessoas cantando, e a gente se olhava, ninguém tava vendo a gente se olhava e falava, tipo, o que que tá acontecendo, cara? E aí eu lembro que quando caiu a cortina, o Shai tinha que começar a cantar. Ele era o que começava a cantar, né? Só quero o que é meu. E aí ele começou a cantar olhando pra gente, assim. E mais além do que eu sou. Tipo, o que que tá acontecendo? A gente tava cantando no estúdio. E Brasil, aí, ziu, ziu, ziu. e aí era tipo uma galera, um mar de gente, um em cima do outro, e balançando e bandeira. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? E assim, eu tenho Muito poucos bom. Que flashes do estreia, primeiro que show. puta estreia, hein, Não, Arthur? puta estreia, cara. E assim, eu tenho poucos Caralho. flashes desse primeiro show, porque acho que todo mundo, a gente ficou muito Vocês anestesiado, sabe? estavam em outro. E Em outro, cara. naquela hora, Arthur, eu te perguntei sobre a questão da voz, porque a minha pesquisa de pós em voz, a minha Uhum. pesquisa de especialização, é justamente ansiedade pré-performance. Porque normalmente, né, quando a gente tá para iniciar um trabalho, fazer um teste, estrear uma peça, botar a voz no CD, quando a gente começa a sentir uma pressão pré alguma performance, o nosso impacto vocal é negativo. O que que isso Sim, significa? Que a gente percebe a voz muito pior do que ela realmente está. Então, às vezes, a voz está ótima, mas você sente, a sua sim. impressão é de que ela é ruim. E aí eu ia te perguntar se você teve algum tipo de questão em relação a isso, ou algum dos seus colegas na época. Vocês já ali tão jovens, sem experiência, ou não teve nem tempo para pensar nisso, Arthur? Eu acho que assim, a gente tem uma característica do Rebelde, acho que de todo mundo, ali, que eu acho que o que ajudou a gente, principalmente da gente ter entrado os seis, assim, né, para ser ali os seis protagonistas, óbvio que a gente não fez a novela sozinha, não fez o sucesso sozinho, tinha todos os outros personagens que eram incríveis, tinha toda a equipe, direção, da Record, enfim, todo mundo. Mas eu acho que assim, os seis ali que entraram, e isso a gente conversou muito depois, eu acho que uma característica foi que a gente não criou nenhuma expectativa de estar ali. A gente foi passando das etapas Vivendo. sem vivendo, né? Eu não tive nenhuma pretensão de estar ali naquele momento. Será que Poucas isso pessoas também não foi o sabem. segredo de ter dado Esse tão foi o certo? segredo. Esse foi o segredo. Assim, poucas pessoas sabem, mas quando eu passei para o Rebelde, eu tinha passado para fazer uma novela das 9 na Globo, ao mesmo tempo do Rebelde. Olha, que E, dúvida. e eu já tava dentro, entendeu? E eu acabei optando por fazer o Rebelde pelo todo, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas enfim, e aí eu lembro que durante a seleção do Rebelde, não era uma coisa tipo, cara, eu tenho que fazer Rebelde, sabe? Era uma coisa de tipo, cara, eu vou lá, vou mostrar meu trabalho, e ninguém tinha a dimensão do que seria o Rebelde. Então não tinha nem como você Olha, criar uma expectativa sobre algo que você nem sabia o que era. Então isso ajudou muito a gente ali na caminhada da seleção. E também ajudou porque a gente já se conhecia, e isso foi muito legal. Tipo, eu já muito conhecia o bacana. Chay, já conhecia a Lua, já conhecia. O Chay não, já conhecia o Mika, já conhecia a Sofia, já conhecia a Lua. Então nós quatro a gente já se conhecia. Muito E isso legal. foi muito por acaso. Eu não acredito no acaso, né? Eu acho que isso tudo é uma sincronia, tá tudo na sincronicidade, né? Claro, totalmente. Mas então, Muito isso, bom, querido, muito então, bom. tipo, isso tudo foi muito bacana, porque isso ajudou muito. E na hora do show ali, especificamente, que foi a sua pergunta, a gente não criou nenhuma expectativa sobre o show. Então Maravilhoso. a gente não sabia, foi o que eu te falei, eu não sei se vai ter gente, será que vai ter gente? Não vai? Então foi uma surpresa pra gente muito grande, uma surpresa muito boa de ver aquelas pessoas ali. Então não deu tempo. Na verdade, assim, a voz deu uma embargada na hora que caiu a cortina, a gente viu aquela galera toda que a gente ficou surpreso. Não foi pré-performance, foi na Foi na performance. hora, entendeu? Então não houve um Aham. sofrimento, porque eu acho que a ansiedade, ela não deixa de ser um sofrimento, né? Um É uma pré-sofrimento sobre angústia. A algo, né? ansiedade É, é um, uma angústia. é uma Uhum. angústia do tipo, cara, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. A gente não tem que acontecer nada. O nosso único desejo Ou ali, seja, Arthur, a gente, isso é um grande ensinamento para a gente, né?
A gente sofre muito por antecipação pelo tamanho da expectativa que a gente cria. Cagada. A gente mesmo é o nosso próprio inimigo, né, no caso. E aí eu lembro que na hora que a gente foi assim fazer a corrente ali pré-show, a única coisa que a gente pedia é que a gente pudesse entregar o nosso melhor ali para aquelas pessoas que estavam ali, que saíram das casas delas para verem a gente, né? Entregar o nosso melhor e não errar. A gente só queria não errar. Era só isso. Tipo assim, não vamos errar coreografia, não vamos errar música, vamos dar o nosso melhor. Esse era o nosso objetivo Que inicial. legal. Tem uma E simplicidade também, né, Arthur? Do início, foi, né? No início, eu foi. acho que mora dentro da gente uma simplicidade que talvez a gente vá perdendo e vá querendo alcançar, e vai criando uns fantasmas dentro da gente É, mesmo, né? Eu acho que tem uma simplicidade, uma coisa de um coração aberto e vamos fazer, vamos acertar. E que eu acho que. tem, Olha tem, aí, tá aí o pessoal falando até hoje. tem. Teve alguma pessoa Sim, que escreveu assim, ó. Saudade de quando a pandemia era era a paixão pelos rebeldes, né? sim, Assim, com certeza. né? Eu acho que é muito legal voltar a falar sobre isso, porque toda vez que eu volto a falar, eu me questiono um pouco de que eu preciso voltar para esse lugar. Eu tenho feito um esforço grande, assim, para tentar voltar para esse lugar do início, sabe? Que eu acho que depois que vai passando o tempo, a gente vai perdendo tanta coisa, a gente vai indo para lugares que não são tão legais, sabe? E você vai perdendo um pouco esse frescor de você querer aprender. E eu Muito acho que a gente legal, vai, Arthur. a gente vai entrando num lugar muito ruim, e eu me coloco nesse lugar também, do que a gente já sabe. De que a gente já sabe isso, de que a gente já sabe aquilo, e de que a gente já viveu bastante coisa. Muito bacana. E a gente vai caindo nessa armadilha. E a gente vai E não se permitindo mais tá tão disponível para aprender, quando na verdade a gente não sabe nada. E é muito muito difícil bacana. você voltar para esse lugar. Então eu tenho feito cada vez mais esse esforço, esse movimento para voltar para esse lugar. Sei que já errei pra caramba aí nessa trajetória, e Uhum. principalmente em cair nessa falha aí, nesse erro de, eu já sei isso, eu já sei aquilo, isso eu já passei, isso eu não preciso passar mais, por exemplo. Aham. E eu tenho feito esse trabalho dentro de mim para voltar para esse lugar do frescor, como eu tô te contando agora, sabe? Cara, o Muito primeiro bom, show Arthur. de você estar ali, aquelas pessoas saíram da casa delas para te ver, não importa quantas pessoas são, cara, alguém saiu, sabe? Alguém foi lá, pagou, cara, pegou aquele dinheiro que ela podia fazer qualquer coisa, ela foi lá te ver. Muito legal. E você está trazendo várias reflexões para a gente, Arthur. Você já falou que da tua relação com os teus pais. Você já disse Aham. que agora que você é pai, tem gente que de repente não pegou a live do início. O Arthur estava dizendo, gente, que agora que ele é pai, ele, digamos assim, perdoa mais os pais, porque eles foram meio contra essa carreira quando ele escolheu essa veia artística, né? Então, eu acho que foi muito importante essa tua reflexão. A gente tem esse olhar humanizado para os nossos pais, né? Eu acho que na medida em que a gente vai se trabalhando, se conhecendo e ficando adulto, a gente vai entendendo melhor os nossos pais, né, Arthur? Acho que foi muito legal isso que você Sim. trouxe. Esse teu olhar para dentro, né? Essa tua busca da tua essência, em que ponto você acha que o trabalho de voz, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, você acha que isso também trouxe essas reflexões, Arthur? Pra caramba, porque é isso. Eu fui entendendo com você, pô, você me ajudou pra caramba nisso, tem me ajudado pra caramba, você e a Mirna, maravilhosa, minha professora de canto, a entender que Mirnoca eu tá aí, de... acabei de ver ela ali Tá dando aí? tchauzinho. Que linda. Eu tô na falha com ela, tô na falha braba com ela, mas eu vou ficar brava comigo não. Aí, Mirna. Desculpa aí, publicamente, hein, Mirna. Mas vocês têm me Fala, ensinado querida. muito, vocês duas, vocês têm me ensinado bastante a importância de eu olhar, de eu me perceber. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o nosso trabalho é muito de percepção do que está Isso. acontecendo, né? Quando você vai fazer isso, o que que você tá assim, o que que você percebe? O que que acontece quando você vai fazer isso, né? Ela me perdoa, eu te perdoo. Obrigado.
A madre superiora, se ela te botar de castigo, meu filho, Não, tá pelo amor de ferrado. Deus. Essa percepção. Vocês duas têm uma linha muito interessante de trabalho, que é querer saber o que que eu tô achando, o que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo. E foi Muito engraçado, legal. eu já falei isso para você na nossa aula, mas eu vou dividir aqui com as pessoas que elas não sabem, que a primeira vez que você me perguntou isso, eu falei, cara, o que que eu vou responder para ela? Ninguém nunca me perguntou isso. Tipo, o que que eu tô, o Muito que bom. você tá sentindo? O que que acontece quando você faz isso que eu tô pedindo? O que muda dentro de você? Cara, nem sei como é que eu vou responder isso. E aí, com o Olha, tempo, obviamente, eu fui começando a perceber, ter mais essa percepção para eu poder te dar uma resposta, né? Pô, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a me perceber mais. O que acontecia com a minha voz, por que a minha voz estava daquela maneira, a importância dos exercícios, né? Que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente não dá tanta importância. Ah, eu chego lá, vou cantar, abro a boca e canto, e não se cuida tanto. E eu acho que com o passar do tempo, você vai adquirindo mais maturidade na sua vida e todas as coisas elas vão tendo uma outra. Você vai ressignificando tudo, né? Tudo vai tendo uma outra, outro peso e uma outra importância. Você entende que se você não for para academia, você não vai ter o mesmo metabolismo que você tinha com 20 anos, você não vai ter aquele corpinho, então você precisa correr atrás se você quer comer as mesmas coisas. Se você quer ter uma saúde vocal, você precisa cuidar dela, senão ela vai acabar. Assim como vários cantores já tiveram a saúde vocal debilitada, porque não cuidaram. sim. Então você vai tendo um pouco mais de consciência. Então eu acho que esse trabalho que a gente faz, ele não é um trabalho só vocal. Ele acaba sendo um trabalho, quase uma terapia, né? Porque ao mesmo Sim. tempo que eu estou olhando para minha voz, eu estou olhando para mim. Não tem jeito, né, O Arthur? que que eu Porque a voz vem de dentro, a voz é o espelho da nossa alma. E eu falo para você, às vezes, eu falo, cara, hoje eu tô muito estressado, tô cheio de problema aqui no trabalho. E aí você vê como a minha voz fica. Então, assim, é impressionante como a voz, como que a gente sente, ela impacta muito na voz, né? Isso para qualquer coisa, até na felicidade. Às vezes a gente está tão feliz que a voz foi para outro lugar. E aí você também tem que segurar ela, fala, calma aí, senão Verdade, você verdade. vai para E sabe o outro que que eu ia. lugar. E sabe o que que eu ia te perguntar, Arthur? Você começou a tua vida, digamos assim, profissional como nadador, né? Sim. E a coisa da natação, ela é muito assim, solitária, né? É você ali nadando, calado, pensando, refletindo, fazendo, se desafiando. Eu queria saber até que ponto o teu trabalho também artístico você sente como solitário. Assim, o teu processo artístico de construção de personagem, de construção de voz, de composição. Arthur é um excelente compositor. Então me fala um pouco, Arthur, sobre isso. Essa pergunta é muito legal, assim. A natação, ela tem um ponto que ela é contraditória. É um ponto contraditório, que é o seguinte: ao mesmo tempo que é um esporte muito solitário, quando você está ali treinando, no momento do treino, no momento da competição, que você está, né, entre uma raia e outra, né, você tem um caminho, vai e volta, é ladrilho, né, a gente fala muito sobre isso quando tá ladrilho. Ao mesmo tempo que a gente tem esse lado solitário, a gente tem um lado coletivo muito forte, porque é o clube, são os seus companheiros de todos os dias que estão ali. Então tem muita brincadeira, tem muito risada, é muito descontraído. Eu tive adversários que treinavam comigo. Então na hora da competição era tipo, era o meu amigo que estava ali, mas beleza, cada um por si. Mas existia uma amizade, existia um respeito, existia um companheirismo, existia um carinho de tipo, se ele me ganhou naquele dia, foi porque ele se dedicou mais do que eu em algum momento. Então, assim, parabéns, aperto de mão, cara, parabéns. Mas é um parabéns de qualquer jeito, cara, parabéns. Se eu quiser ganhar na próxima, eu vou ter que treinar mais que ele. Alguma coisa diferente eu vou ter que fazer. Senão eu não vou ganhar dele, entendeu? Porque, na verdade, a natação você tem que ganhar de você, você tem que ganhar do relógio, você tem que ganhar de você primeiro. Se você fizer o seu melhor, você vai ganhar. É Bacana. tempo, é quem bater primeiro, entendeu? Então, assim, na verdade, você tem que ganhar de você, você tem que dar o seu melhor, você tem que treinar e dar o seu melhor para que aí sim você possa vencer. Esse é o primeiro ponto. Na Uhum. parte artística, eu acho que isso me ajudou e me atrapalhou um pouco. Por quê? Durante muito tempo eu fui muito eu faço sozinho, eu resolvo tudo, durante muito tempo. E isso, de uma certa forma, me ajudou, porque eu não precisei de ninguém para correr atrás do que eu queria, mas ao mesmo tempo me gerou uma certa individualidade com as pessoas, que eu acho que não. Hoje eu vejo que isso não me somou em nada, me afastou muitas pessoas, pessoas que Olha, gostariam de me ajudar.
e eu não dei espaço para Uhum. elas. E isso é uma lição que eu venho aprendendo, tá? Eu ainda não aprendi totalmente. É uma coisa que eu luto contra mim mesmo para que eu possa ser diferente. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu tento cada vez mais. Essa palavra não existe, mas eu vou falar. Me coletivizar, vamos dizer assim. Me tentar fazer Muito parte do bom. todo, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito de, eu vou compor sozinho. Hoje eu já não componho mais sozinho. Se vier uma inspiração, eu vou Maravilhoso. escrever. Mas hoje toda semana eu tô encontrando com o Cantini e com o Marquinhos, que são dois compositores maravilhosos, duas pessoas incríveis que compõem, pô, para vários artistas, né? Tem música gravada por Ivete, Luan, Maiara e Maraíza, Dennis DJ, G15, Kevinho, uma galera, e eles me abraçaram. Então, cada vez mais eu venho sentindo essa importância do coletivo, de como é bom você estar com outras pessoas que pensam diferente de você e que vão te somar, cara, com ideias, vão te dar visões que de repente você não está conseguindo enxergar e você vai dar visões para elas que elas também não estão conseguindo Legal. enxergar. Então, Uhum. cada vez mais eu tenho sentido isso. E eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha carreira, assim, desse lado mais de individualizar, e que eu acabei repelindo várias pessoas bacanas, e outras não, e outras que eu não repeli, de repente por alguma outra atitude legal que eu tive, a pessoa se sensibilizou, e a partir do momento que eu deixo a pessoa entrar, eu, entre aspas, ganho aquela pessoa. Eu Bacana. sempre fui muito Uhum. fechado. Eu sempre fui muito fechado. Então, eu nunca fui de deixar muitas pessoas entrarem. E as pessoas sempre tiveram muita dificuldade. E as pessoas que entram, elas, graças a Deus, ficam. Mas a culpa não é delas que não entram. É minha que eu não deixo elas entrar, entendeu? E eu demorei muito tempo para entender isso. Que a culpa era minha de não deixar essas pessoas fazerem parte. Muitas vezes eu não estava disposto a ouvir elas. Porque eu achava que era eu tenho que fazer, eu já sei, eu tenho que ir, vambora, eu resolvo, né? Quanto Então, mais jovem, acho que quanto mais jovem a gente é, né, Arthur, menos a gente ouve, né? é, Mais a gente faz, menos a gente ouve e mais pressa a gente tem, né? Eu acho que é, nesse afã de realizar, fazer, a gente vai ficando meio surdo às vezes. E eu vai, acho que na medida em que você adquire sabedoria, você aprende a ouvir. E o ator é um grande observador da vida, é um exato, poeta, né? exato. Especialmente o compositor. Então você tem todas essas áreas artísticas aí que nascem de uma criação que vem de uma observação do outro e de si mesmo. Não tem, por isso que você é tão reflexivo, né? Porque não tem Sim. jeito. Para a gente fazer arte, a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Querido, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica agora. Muitos Aham. cantores líricos, cantores populares, de teatro musical, referem. Aliás, até a Silvia Salus, que é uma excelente dubladora, fez live com a gente agora, também professora lá da Lume. Aliás, gente, agora que a gente está começando a chegar no meio da nossa live, eu queria repetir aqui que a gente está numa live Lume, né? E o que é a Lume? É um polo de criação artística e de fonoaudiologia. É o lugar em que que eu venho atendendo o Arthur, em que a gente vem trocando conhecimento, em que a gente tem uma série de professores dando aula de canto, aula de dublagem. Então, assim, ó, conheçam mais um pouquinho mais do nosso trabalho. Entra lá no arroba Lumivoz. Dá uma olhadinha lá no nosso trabalho que é bem interessante. Então, Arthur, o que eu estava querendo falar com você é que, dentre esses cantores que eu venho atendendo, muitos dizem que a natação ajuda muito o processo respiratório, né? E aí a pessoa, às vezes o meu fisioterapeuta pediu para eu nadar, meu personal trainer falou para, além de eu malhar, eu nadar. Eu queria saber de você, que foi um nadador profissional, no que você acha que o teu treinamento ajuda na sua voz, na tua performance corporal, na tua respiração no palco? Eu queria saber de você se você vê essa correlação e se você ainda nada, se isso ainda te serve como exercício. Fala pra gente. Então, a questão da natação, ela faz muita diferença, óbvio, porque é um dos esportes mais completos, né? Além de você trabalhar todas as articulações, músculos, tudo, você trabalha muito a respiração, né? Porque você não respira igual a gente está aqui a qualquer momento, né? Você tem que aprender a respiração e soltar no momento certo. E você também decidir quanto tempo você vai prender.
Você vai fazer o quê? 3 por 1? 3 por 1, para quem não sabe, é tipo, vou fazer 3 braçadas e vou respirar uma. Vou fazer 3 braçadas e vou respirar uma. 5 por 1, vou fazer 5 braçadas e respirar uma. Então, cabe a você decidir qual o tempo. Ou você vai fazer 2 por 1, vai fazer 2 braçadas e respirar, 2 braçadas e respirar, vai dar só para um lado, vai ficar capenga. Então, a respiração, a natação, ela te dá esse poder, ela amplia, né? De A sua programar. capacidade de programar e a sua capacidade do pulmão também, né? A Quanto mais você capacidade respiratória. Quanto mais você usa, isso aí é para qualquer coisa na vida, né? Quanto mais a gente usa, melhor a gente fica naquilo, né? Claro. Então, é um exercício de respiração, não deixa de ser. Então, assim, por exemplo, se eu prender o ar, se eu puxar o ar, fizer uma, né, inspirar, eu provavelmente vou conseguir ficar soltando durante um tempo muito grande, porque o meu Aham. pulmão é, né, vamos dizer assim, meu pulmão é grande, não é, mas é só para entender assim, né? Tem uma Entendi, capacidade claro. de puxar bastante ar, porque eu não sei quando eu vou poder, quanto ele vai ter que durar aquele ar, Uhum. e de controle dele, né? De quanto eu vou soltar. Então isso me ajuda muito. O que eu preciso aprender no canto, que é o que eu bato muito com a Mirna? Eu, na hora de eu cantar, eu não consigo ter esse controle todo que eu tenho na hora de soltar, por exemplo, um S, né, que eu tô Uhum. ali. Quando eu tenho que soltar frases, quando eu tô cantando palavras, né, eu me perco. E aí eu acabo soltando mais ar na voz do que eu precisaria. E aí eu vou ficando sem ar. E aí vai faltando, de repente, para o final da frase, onde eu tinha que finalizar a frase melhor, com mais harmônico, e eu não tenho, porque eu não tenho ar, eu tô sem ar. E aprender a Sim. respirar no momento certo, nos lugares corretos. Mas, o dia que eu aprender a fazer isso, provavelmente a minha capacidade de respiração vai ser maior do que dos outros cantores que não praticaram ou não praticam a natação, que é onde você desenvolve mais esse lado respiratório, entende? Maravilhoso. Isso que você está falando, Arthur, é bem legal. Assim, eu queria que você falasse, né, com as suas palavras, do que uma explicação minha técnica, mas é isso, né? Então, quando você faz uma atividade física, é claro que isso vai em redundar, em melhora, em facilidade para o seu trabalho vocal, né? Mas isso não é matemático que vai melhorar a voz enquanto qualidade Uhum. vocal final, Sim, né? sim. E isso é mais ou menos isso que você explicou. Então, assim, eu queria saber, Arthur, eu queria que você esclarecesse para o pessoal, porque eles devem se perguntar assim, poxa, o pessoal está dizendo aqui, Arthur, maravilhoso, lindo, rebelde, não sei o quê, Diego, você canta lindo, não sei o quê, uai. Mas, Arthur, se você cantava tão lindo, se você sempre foi muito bom ator, se você falava tão bem, por que você procurou a fonoaudiologia? Arthur, Uhum. explica pra gente por que você foi procurar o meu trabalho? Bom, é uma junção de coisas, né? Mas eu acho que assim, eu acho que as mais determinantes são que eu não conheço a minha voz, né? Não conheço a minha voz, nunca cuidei assim mesmo da minha voz, nunca quis cuidar, eu acho, né? Eu acho que eu nunca parei e falei, cara, isso aqui precisa de um cuidado. E aí, eu acho que com o longo do tempo eu fui percebendo que a minha voz foi cada vez mais sumindo, cada vez mais para dentro, cada vez mais suja. Eu fui tendo cada vez mais dificuldade. E aí o Delão, que é um amigão meu, que trabalha, a gente trabalha Beijo, juntos. Delão! Beijo, Delão, se estiver assistindo aí. É, foi ele que me sinalizou. Ele falou, cara, você precisa de uma fono, você precisa trabalhar essa sua voz. É, e aí foi quando eu fui te procurar, né? E eu fui muito sincero com você. Falei, olha, você viu como eu cheguei lá, minha voz estava. Hoje a minha voz nem tá tão boa hoje, né? Porque eu venho numa sequência sem dormir, enfim, minha voz não tá maravilhosa. Eu tô bem rouco, na verdade. Mas ela não tá tão suja quanto ela era, quanto eu cheguei lá, né, no primeiro dia, quanto ela não tinha de é, projeção, né, muito mais para dentro, muito menorzinha. Então, então isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando. Então eu acho que foi a minha vontade de aprender e descobrir sobre a minha voz, a minha vontade de cuidar dela para que ela não ficasse pior e a vontade de melhorar ela para que ela fosse para o lugar Maravilhoso. certo, né? Ó, Já que olha, eu
Olha pra gente, olha que grande ensinamento pra gente, né? Isso, Arthur, também eu diria que é um ponto-chave em relação à carreira artística, que é esse incômodo pela melhora. É esse alto desafio. Talvez isso você também tenha trazido da natação, né? Que nem você falou, cara, você tem que meio que se vencer, se desafiar a melhorar o seu tempo, né? Então, e do ponto de vista vocal, Arthur, também, do ponto de vista artístico, também, né? Não há nada tão bom que não possa melhorar. E eu acho que esse alto desafio nosso, né? Essa busca por estar sempre melhorando, aperfeiçoando, se aprofundando, melhora a nossa qualidade artística, né, Arthur? Sim, com certeza. É, Esse incômodo que o artista tem de fazer diferente, fazer novo, fazer melhor, isso é muito precioso. eu acho que é isso que tem que mover, né? A gente tá sempre melhorando e querendo entregar o melhor, né? Não só para as pessoas que seguem a gente, que gostam do nosso trabalho, mas para a gente também, né? A gente está ali sempre evoluindo. Acho que quando a gente para de evoluir, Maravilhoso, perdeu o querido. sentido. Eu queria te fazer uma pergunta, Arthur, que é o seguinte: na sua opinião, quais as diferenças mais assim pontuais em termos de voz? Como você sente a sua voz no teatro, a sua voz na TV, a sua voz como cantor? Para você, o que que muda? Qual a chavinha que você fica mais claro que você tem que mudar? Assim, o que que difere do ponto de vista vocal, o Arthur cantor, o Arthur ator, o Arthur ator de teatro, de TV? Qual a chavinha aí que você vira? Eu acho que, bom, vamos por partes. Eu acho que a diferença principal entre ali o teatro e a TV, eu acho que o teatro ele acaba sendo uma, uma interpretação muito mais para fora, né? Eu acho que tem uma questão de projeção vocal diferente, né? A sua voz tem que chegar até a última cadeira, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi logo na primeira aula. Então, e aí o desafio é como você trazer a verdade na sua fala, dando essa projeção toda, para que não fique uma coisa falsa. Eu acho que esse é o grande desafio também, né? Muito legal. Conseguir fazer com que aquela fala fique verdadeira, não fique gritada, e que a última pessoa do teatro escute o que você está falando claramente, sem fazer nenhum tipo de esforço. E na TV, eu acho que acaba sendo uma interpretação muito mais intimista, né? É tudo Sim. menor. A câmera, ela capta qualquer coisa. No teatro, se eu só olhar assim, talvez a última pessoa da última cadeira não vai ver. Então eu preciso ser um pouco mais expressivo para que ela entenda o que eu estou querendo dizer. Bacana. Eu acho que no teatro o corpo fala muito mais, né? Eu acho que a gente usa muito mais o corpo e, obviamente, a projeção vocal para que a gente possa contar aquela história. Na TV, eu acho que é muito mais os olhos, né? Eu acho que o olho fala muito, né? O olhar, ele é muito importante para você contar aquela história. O que o olho daquele ator está dizendo. E eu acho que o lugar da fala é um lugar mais intimista, o que não significa que não precisa ter projeção, né? Não precisa ser para dentro, mas a Legal. projeção no Bem lugar certo. colocado. A projeção no Bem lugar certo. colocado. Porque Já o parece canto, fácil, né? é, Engraçado, parece que não tem uma ciência em fazer TV. é, Parece que é só chegar lá e falar assim, mole. Não, não. Tem uma puta ciência em fazer TV. não, TV é difícil pra caramba, as pessoas acham que é fácil, né? Que o fato de você poder errar, né? Ah, você erra, volta e tal. Mas também não é assim você erra e volta, né? O ideal é que você não erre, né? O ideal é que você Exatamente. esteja ali pronto para fazer aquele jogo, né? Aquele bate-bola ali. E, e você tem que passar muitas coisas ali, não é só o texto, né? Acho que o seu olhar tem que dizer bastante coisa, os seus movimentos têm que estar condizentes com o que você está falando, né? Para que Maravilha. fique em harmonia. E eu acho que o cantar, eu acho que ele é. O cantar, assim, não é que os outros não têm sentimento, mas acho que o cantar, ele é muito sentimento, né?
Ele é Uhum. muito, ele é muito do que você está sentindo ali e a sua projeção, ela vai de acordo com o que a música pede. Então tem uma música que ela te Uhum. pede um pouco mais de punch e mais, né, e mais projeção, e tem aquela que é mais no ouvido, né? Sim. É E meio que aí, é um pouco da diferença que a gente tem, né, do teatro para a TV também, né, Arthur? eu acho. Né? Muito bem. Querido, estou vendo algumas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo. Sabe o que que eu queria te perguntar? Hoje eu recebi uma mensagem, Arthur, da Hum, Amanda, de Piedade, São Paulo. A Amanda disse que fez algumas tatuagens no corpo de vocês, dos rebeldes, em homenagem a sério? vocês, é. E aí ela falou que inclusive tem uma tatuagem em sua homenagem também. E aí eu Cadê? fiquei pensando, né? Pois é, a Amanda falou que fez. Eu fiquei pensando, como é que é a tua relação com esses fãs? Que eles. Tá aqui, o pessoal tá doido, já desde ontem me Sim. mandando mensagem, inclusive pedindo para falar dos rebeldes. Gente, olha só, o Arthur, ele fez uma explanação incrível sobre a relação dele nos rebeldes no início da nossa live. Então, depois eu vou salvar, obviamente, a nossa live, e aí depois vocês dão uma olhadinha, tá? Inclusive, eu vou Uhum. postar essa live lá na nossa página, @lumivoz, tá bom? Eu vou postar essa live lá, Legal. depois vocês dão uma olhadinha. Mas logo no início ele falou muito sobre os rebeldes e ele arrasou, foi incrível, foi emocionante. Mas, Arthur, fala um pouquinho pra gente sobre essa tua relação com os fãs, como é que é isso? Então, com relação a esse lance de tatuagem, é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla, inclusive quando eu fazia o Rebelde, né? Eu falava, gente, não façam tatuagem com o nosso nome, não façam. Eu acho assim, não, porque eu acho que a vida ela é feita de momentos, né? E eu acho que Rebelde foi um marco assim na vida de muita gente, né? Você vê aí até hoje, na minha, na de quem fez, de quem viveu ali, né? Assistiu. E eu sempre bati muito na tecla de, cara, se você quer eternizar esse momento, não tem problema, mas eterniza com alguma coisa que vai te lembrar aquilo, sabe? Não precisa ser meu nome, não precisa ser o nome do Rebelde, mas alguma coisa que, quando você olhar, você falar, cara, isso aqui eu fiz por causa daquela época que eu vivi. Porque isso vai ser eterno. E aí não vai acontecer de repente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você olhar e falar, putz, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Hoje, Muito sabe? bom. Então eu sempre bati É muito nessa complicado, tecla. né? Uhum. Porque como a gente lida com, né, a gente estava lidando com um público muito jovem, Jovem. Você tem que ter eu acho que responsabilidade. eu acho que tem que ter, né, alguém para falar para eles. Eu me sentia muito nessa obrigação de falar, olha, eu amo o carinho que vocês têm por mim, pela gente, né, pelo Rebelde e tudo, mas não faça nada que você possa se arrepender. E hoje você vai falar, não, mas eu não vou me arrepender. Tudo bem, hoje talvez não, mas de repente lá na frente não faça tanto sentido essa explanação toda. Pode ser uma coisa um pouco mais sutil, onde vai sempre ter um significado especial. E não sei se todo mundo conseguiu absorver isso de uma maneira positiva, mas eu fui muito pensando nisso, assim, de cuidar, sabe? Eu sempre tive muito esse cuidado de como eu vou verbalizar as coisas, de como eu vou colocar a minha opinião, para que elas pudessem entender. E às vezes eu até falava, olha, eu sei que hoje você não vai entender o que eu estou falando, mas daqui a 10 anos você vai entender. E Muito aí, só fazendo legal. um gancho, esses dias eu recebi um direct de uma menina que é fã do Rebelde e tudo, e ela postou marcando que ela achou uns posters do Rebelde e tudo, e me marcou, e aí por isso que eu vi. E aí ela falou, cara, eu era muito sua fã, quer dizer, sou muito sua fã, mas eu era mais assim, né, de acompanhar, guardava tudo. Eu quase fiz uma tatuagem com seu nome. Aí eu respondi para ela, ainda bem que você não fez, né? Ainda bem que... Porque é isso. Maravilhoso. Porque depois ela vai crescer, ela vai conhecer uma pessoa e de repente, sei lá, como é que ela vai explicar para essa pessoa que tem o nome de um outro cara ali? Nem todo mundo entende. Não que isso tenha Oh. um grande problema, mas tipo, e aí ela vai fazer o que com Pode isso, entendeu? causar uma questão que, enfim, Que não desnecessária. precisava, entendeu? E Aham, eu aham. assim, eu não acho que ela precisa colocar isso na pele dela para mostrar
se ela me ama, que ela gosta de mim, ou que ela tem um carinho por mim. Eu Claro, acho, claro. eu acho que tem várias outras maneiras, né, de você demonstrar ali que aquilo ali foi eterno, que aquilo ali... Para mim, Verdade. só o fato de 10 anos depois terem pessoas falando sobre isso, para mim já faz ter certeza de que foi eterno. É Né? uma A gente puta passou 10 chancela anos, profissional, né? pô, 10 anos depois das pessoas lembrarem do que você estava fazendo, pô, é sinal que não foi qualquer coisa, né? É sinal que marcou ali aquelas pessoas de alguma maneira. Muito Então, eu acho que legal. isso é muito legal. Eu me sinto muito feliz, muito honrado, tenho muito orgulho do projeto que a gente fez. É, é isso, eu procuro fazer trabalhos que me dão orgulho, que eu olho para trás e falo, cara, não interessa quanto tempo passar, eu vou olhar para trás e falar, cara, aquele trabalho ali foi especial. Assim como Muito o trabalho que está bom. agora, passando, Eita Mundo Bom, que foi um trabalho que eu fiz em 2015, 16, 15, 16, acho que foi 16 que foi ao ar. Então já tem aí 4 anos que foi ao ar esse trabalho. E foi um trabalho incrível, uma novela das 6 que está sendo reprisada agora, um personagem, pô, super gostoso de fazer, romântico. Então, assim, eu olho esse trabalho e eu falo, cara, que trabalho massa que eu tive a oportunidade de fazer, sabe? Eu estou vendo hoje com outro olhar, faria diferente várias coisas, Muito mas eu olho e bom. falo, puta, que legal esse Estaria com trabalho que eu uma voz fiz, melhor cara. também, né, Arthur? Ah, com certeza, uma voz mais pra frente, passando por cima, sem raspar em nada. Maravilhoso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal perguntou se você ainda fala com os seus colegas lá dos Rebeldes, né? Lógico, lógico, com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, a vida ela acabou tomando um rumo, né, para cada um foi seguindo um caminho, mas a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso carinho, ele é eterno, cara. A gente viveu uma coisa ali muito especial, né? E eu acho que Muito como legal. qualquer família, a gente teve, né, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos desentendimentos, os nossos entendimentos, foi real, foi de verdade. Eu acho que se não tivesse tido nada disso, se a gente nunca tivesse desentendido, eu não acredito em relação desse tipo. Eu acho que é chato quando você fica o tempo inteiro se desentendendo por alguma coisa. Mas Sim. eu acho que é importante quando você diverge, né, da opinião de uma outra pessoa por algum motivo e depois você reflete e fala, pô, não, cara, aquilo que ele tá falando faz sentido. E aí você volta atrás do que você pensava e pede desculpa e vai, e a relação vai se construindo cada vez mais sólida, né? Dessa maneira. Então é óbvio que a gente Maravilha. se fala, não com a Fica o mesma respeito, frequência. né? Fica o É, respeito pela pessoa, pelo profissional, né, Arthur? sim, com certeza. Fica o respeito, fica o carinho, fica a admiração. Eu acho que a gente torce muito um pelo outro, né? Eu vejo aí, o Shai voando aí pra caramba. E é super legal, porque eu conheci o Shai, ele tinha acabado de sair do Ídolos, ele nunca tinha interpretado na vida, era muito mais da música. E ver ele seguindo cada vez mais esse lado da interpretação, pô, é incrível, sabe? Maravilhoso. Então acho que é isso, acho que a gente, mesmo distante, a gente torce bastante um pelo outro, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E eu não acho que a gente precisa se falar todo dia ou estar junto todo dia para a gente ter isso tudo. Eu acho Muito que legal. tem gente que se vê todo dia e não tem nada disso, entendeu? Muito bem. Arthur, estão perguntando aqui para você, tem previsão para algum trabalho novo na TV? Não, por enquanto não. Eu tô bem focado assim na música, né? Você sabe. Tô super focado assim, estudando pra caramba, compondo toda semana pra caramba, não só pra mim, mas pra outros artistas também, junto com Cantini e com Marquinhos, que são esses dois compositores que eu falei já no início da live. É, já mostrei Legal. algumas pra você também. Estão perguntando de depois, como desculpa, eu te interrompi, querido. Não, sem problemas, pode falar. Tá. Não, estão perguntando para você se tem previsão de shows para depois da pandemia, é claro. Isso, então, a gente está trabalhando bastante nisso. Eu acho que antes de eu fazer show, eu preciso lançar um trabalho novo, né? Então, acho que a gente vem nesse. Eu Tá sei que tá quase. demorando pra caramba, eu sei que tá demorando, meus fãs estão bem chateados já comigo, né? Pelo meu sumiço também e pelo fato de eu não ter lançado nada novo ainda, de, né? Quando vai ter, acabou, quando vai ter música nova, vai lançar, quando que vai? Existe essa cobrança muito grande, mas eu acho que também existe um tempo que talvez o meu tempo não seja o ideal, não seja o que eles gostariam, mas eu preciso primeiro é, conseguir criar um conceito, né? Onde eu falo, cara, aqui tem um negócio, sabe?
Eu não quero entregar qualquer coisa. Então, eu acho que como a gente vai mudando muito ao longo do tempo, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando de gostos e de coisas e tudo. Eu acho que eu tava nesse momento de transição, do tipo, cara, o que que eu quero cantar? O que que eu gosto hoje? Quais são as minhas referências? O que que eu quero escrever? O que que eu quero falar? O que que eu quero comunicar? Então, rolou muito esse conflito interno, né, do que eu queria fazer. E eu acho que agora está chegando o momento de eu soltar isso tudo, né, que veio esse tempo inteiro dentro de mim e me incomodando também um pouco, porque eu não conseguia achar o que eu queria e eu não conseguia achar as respostas para as perguntas que eu mesmo fazia para mim. Então vinha uma cobrança de fora das pessoas que gostam de mim, dos meus fãs, e uma pergunta minha, minha comigo mesmo, de tipo, e aí, cara, o que você quer cantar, o que você quer falar, qual é o tipo de som que você quer né, emanar para as pessoas. E eu acho que está chegando esse momento. Está chegando esse momento. Essa semana eu estava em São Paulo compondo e produzindo com o Gabi. Muita gente aí deve conhecer o Gabi. E a gente provavelmente vai soltar um som junto aí. E está sendo muito legal. Eu estou nesse momento de redescoberta minha comigo mesmo, né? E, e acho que está chegando esse Bacana. momento aí do caminho de... Tá chegando o momento de eu soltar uma coisa legal. E quando eu soltar, eu tenho certeza que vão ser várias músicas legais, assim, sabe? Que eu vou olhar e eu vou falar daqui a 10 anos, puta, que legal. Assim como eu olho Maravilhoso. o trabalho que eu soltei anteriormente, A Flor, que foi uma música, pô, que foi muito, muito legal, assim, né? Tocou pra caramba aí nas rádios também, os fãs falam até hoje. Era uma verdade ali naquele momento pra mim, aquele tipo de som. Hoje ele já não é mais, mas eu olho pra trás e falo, cara, que legal aquela música. Eu tenho orgulho daquela música. Foi uma música Muito legal. bom. E eu fico muito feliz, Arthur, de ver que você está nesse momento compondo, gravando, e eu me sinto orgulhosa e feliz de poder ter contribuído com um pouquinho da minha arte com a sua arte, de estar melhorando a sua voz, de você agora estar com a voz ainda melhor, ainda mais bonita, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, estar trabalhando ainda com uma pessoa Sim. tão incrível como você, querido. Ah, Parabéns pelo seu imagina. trabalho. Você é Imagina, eu que muito agradeço. legal, você é uma pessoa ótima e tem um profissional muito sério, viu, gente? É importante eu dizer que o Arthur é muito focado, ele é muito dedicado nas sessões, com a sua voz, com os exercícios. Então, assim, tudo que você alcançou, claro que eu tenho participação nisso, mas é fruto do teu trabalho que é muito sério. Arthur, eu queria, querido, Nossa. agora a gente está se aproximando do fim da nossa live, infelizmente. Queria que você desse uma palavra para esse povo tão querido que está aqui mandando um beijo para você. A gente está em pandemia, a gente está em isolamento social, Arthur. Queria que você reforçasse isso, essa questão do isolamento social, desse uma palavra para esse povo aí, lindo, e se for possível, dá uma canjinha aí que o pessoal está pedindo. Sim, sim, sim. Temos 2 minutinhos, vamos lá. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que enfim, separou um pouquinho do tempo, né, para vir aqui, para escutar a gente, o que a gente tinha para falar. Espero que as minhas palavras de alguma maneira tenha tocado vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ou não? Aham, sim, Ah, sim, tá. sim. Porque ficou mudo aqui para mim. Obrigado por vocês terem escutado. O que, assim, eu sempre falo uma coisa que, inclusive, a Maíra fala muito, que é tudo que eu falar, nem tudo vai servir para você, mas o que servir você pega para você, guarda para você como informação para sua vida, e o que não servir, deixa pra lá. Tá tudo bem, aqui não tem o dono da verdade, o que eu falo na verdade absoluta. Tô falando sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre as minhas crenças, sobre o que eu gosto, sobre o que eu faço. E é isso. Com relação ao momento que a gente está vivendo. Cara, não vai dar tempo de 1 minuto eu falar. Sabe o que a gente faz? Vamos Um fazer o minuto. seguinte: Não, vai tá faltando um acabar, minuto ainda. a gente volta e Fala. eu termino, pode ser? Pode, Porque com claro. 1 minuto ela vai derrubar, daqui a 1 minuto ela vai cancelar. Aí a gente volta de Tá. novo e eu termino e todo mundo que está aqui volta. Porque eu não vou conseguir em 1 minuto terminar, agradecer, cantar, não vai dar. Não vai dar. Tá certo, tá bom. Pode Então ser? faz o seguinte, quando a gente voltar na outra live, você responde um rapaz que perguntou sobre o filme que você Tá, volto. participou. A gente bate mais uns 10 minutinhos aí de papo, aí a gente faz. Pode ser? Você quer que eu Pode faça do ser. meu e te chame, ou você quer fazer do seu e você me chama? Olha, acho melhor eu seguir fazendo do meu e aí eles Tá entram bom. lá e depois, Show. né? Acho Fechado. Tá menos bom. confuso.
Então tá, então tá? encerra aí Valeu, e que eu querido. entro de novo. Beijo. Tá bom, beijo.